Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para falar a respeito da terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, porque tivemos 16 partidas nessa terceira rodada, resultados bastante importantes, as sensações até o momento tropeçaram e os favoritos confirmaram vitória na maioria dos confrontos. A briga pela classificação tá muito boa e tivemos cada jogão, mais cada jogão. E a partir de agora a gente vai analisar essas partidas aqui no canal Mais 10 Futebol Clube. Bora ver então os resultados. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou analisar grupo por grupo, vou falar o resultado e fazer a análise das partidas e falar como está a situação do grupo após a metade dessa primeira fase da fase de grupos da Liga dos Campeões. Bora lá então, começando com o grupo A, né? O grupo A que é formado por PSG, Manchester City, RB Leipzig e o Clube Brugge. Tivemos essa semana os dois favoritos da chave vencendo. Um venceu com certa facilidade, o outro já passou por certo apuros, né? Vamos lá então, começando com a vitória do Manchester City. O Manchester City foi jogar lá contra o Clube Brugge, lá na Bélgica, e fez um passeio, né? Foi na Bélgica visitar a Bélgica, porque o jogo foi bem facinho, né? Tava todo mundo aí da imprensa que transmite a Liga dos Campeões pagando pau pro Clube Brugge, que o Clube Brugge era aquilo, era isso. Na hora que a bola rolou, não foi nada disso. O Manchester City passeou lá na Bélgica. No primeiro tempo já tava 2-0. O Manchester City conseguiu controlar bem a partida, não deu nenhuma opção pro time do Clube Brugge sair pro jogo. O Manchester City deitou e rolou, e foi pouco, viu, galera? Foi 5-1 pro Manchester City e foi pouco, podia ser bem mais. E o Clube Brugge mostrou que é um belo de um golfinho, né? Daquele salto bonitinho, mas no fim a gente sabe o que vai acontecer, né? 5-1 pro Manchester City, que tá na segunda posição do grupo, porque, adivinha quem é o líder? O PSG. O PSG bateu de virado o RB Leipzig por 3-2, num dos bons jogos da rodada da Champions League. O Paris Saint-Germain saiu na frente com o gol do Mbappé, o RB Leipzig virou a partida para 2-1, só que no segundo tempo, a pressão já estava toda em cima ali do Pochettino, o PSG dependendo em casa, se complicando ali na Liga dos Campeões. Messi apareceu, Messi igualou o placar e depois de pênalti ele definiu a vitória 3-2 para o Paris Saint-Germain. O grupo A que se encontra dessa forma: o Paris Saint-Germain é o primeiro com 7 pontos, o Manchester City está em segundo com 6, o Clube Brugge é o terceiro com 4 e a campanha bem ruim do RB Leipzig em 3 jogos, 3 derrotas, 0 pontos conquistados. Beleza? Bora falar agora do grupo B da Liga dos Campeões, que esse teve muita emoção, talvez o melhor jogo da rodada da Liga dos Campeões, na minha opinião, juntamente com o jogo do Manchester United, que eu podia falar, foi o jogo entre Liverpool e Atlético de Madrid, meus amigos. Que jogaço tivemos entre Liverpool e Atlético de Madrid, e o Liverpool acabou levando a melhor, né? O Liverpool começou a partida com tudo, abriu 2-0, né? Com gol de Milner e depois com um belo gol de fora da área do jogador do Liverpool, 2-0, e você imagina, né? Um time que tem uma proposta defensiva de fazer um golzinho e se trancar totalmente, que é o caso do Atlético de Madrid, vai conseguir reverter, e conseguiu, cara, numa grande atuação de Griezmann, que começou como herói e ia terminar como vilão, entre aspas, é claro, que acho que o pessoal ocupou mais a arbitragem, mas ele foi lá e igualou 2-2 para o Atlético de Madrid, um primeiro tempo insano entre Atlético de Madrid e Liverpool. No segundo tempo, polêmicas em relação ao VAR. Primeiramente, um pênalti para o Liverpool, que o Salah, que havia participado do primeiro gol, foi lá e converteu. 3-2, logo em seguida, a expulsão do jogador do Atlético de Madrid, né? A expulsão do Griezmann, que tinha marcado 2 gols na partida. E depois, um pênalti para o Atlético de Madrid, que o VAR foi lá e anulou. Muita polêmica, a torcida ficou bravíssima no jogo, mas não teve jeito, o Liverpool conseguiu essa vitória num jogaço. Liverpool 3, Atlético de Madrid 2. Quem respira um pouco aliviado e agora iguala em pontos para o Atlético de Madrid é o Porto. O Porto bateu o Milan por 1-0, gol do Luiz Dias, né? Por volta ali dos 20 minutos do segundo tempo. E o Porto venceu o Milan zerado na Liga dos Campeões. A situação do Milan é bem dramática. Precisa vencer na próxima rodada ou vai dar adeus precocemente para a Liga dos Campeões. Grupo B que tem o Liverpool 100% com 9 pontos, o Atlético de Madrid e o Porto em segundo e terceiro, cada um com 4, e o Milan em último com 0. Grupo C da Liga dos Campeões, onde tivemos mais um show do Ajax. O que o Ajax está jogando bola nessa primeira fase da Liga dos Campeões é brincadeira. Mais uma grande atuação do time lá
da Holanda. Dessa vez o Antony, que estava participando de muitos gols da equipe, marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões. E o Ajax atropelou o Borussia Dortmund. Se a dúvida é para quem ia ficar em primeiro no grupo, eu acho que eu aposto que o Ajax vai ser o primeiro. 4-0 para o Ajax para cima do Borussia Dortmund, líder isolado. E no mesmo grupo, o Sporting venceu a primeira. O time português foi à Turquia e venceu o Besiktas. Jogo que foi resolvido logo no primeiro tempo. O Sporting abriu 3-1 e uma tarde de gols, noite, né, na Europa, de gols aéreos. Né? O Sporting meteu 2 gols de cabeça e o terceiro saiu de um escanteio onde houve uma penalidade com a mão do jogador do Besiktas. 3-1 no primeiro tempo o Sporting e no segundo fechou do caixão 4-1 para cima do Sport, para cima do Besiktas. Lembrando que o Sport ainda pega o Borussia Dortmund jogando em Portugal. Talvez seja o grande jogo, a grande possibilidade do Sport ainda tentar alguma coisa na Liga dos Campeões, se conseguir, né? O Ajax é líder com 9, Borussia com 6, Sport 3 e o Besiktas está zerado com 0. Grupo D da Liga dos Campeões, onde o nosso querido Sheriff, a sensação da Liga dos Campeões, dessa vez não conseguiu um resultado positivo, que foi enfrentar a Inter de Milão na Itália, e foi praticamente dominada. A Inter de Milão mereceu a vitória, 3-1 para a Inter de Milão, grande resultado dos italianos, né? A Inter dominou praticamente o jogo todo, no primeiro tempo foi muito dominante, foi muito superior, saiu para o intervalo vencendo por 1-0. No segundo tempo, o Sheriff voltou um pouco mais ofensivo, conseguiu um empate na jogada de falta, mas 5 minutos depois a Inter estava na frente novamente com 2-1 e fechou o placar 3-1 para a Inter de Milão, que consegue a primeira vitória na Liga dos Campeões. Para o Sheriff, talvez uma derrota no tempo certo. Próximo jogo é em casa contra essa própria Inter de Milão. Se vencer, talvez encaminha bem a sua classificação. Já o Real Madrid acabou com um tabuzinho que estava incomodando os merengues, hein? Real Madrid bateu o Shakhtar Donetsk, não foi pouco não. 5-0 para o Madrid, para cima do Shakhtar Donetsk, na Liga dos Campeões do ano passado. O Real Madrid tinha perdido as 2 partidas e dessa vez o Real conseguiu fazer o resultado 5-0. Contou com um gol contra bizarro e depois com uma atuação de gala de Vinícius Júnior. Quem não viu o segundo gol dele, meu amigo, que golaço que o Vinícius Júnior marcou. Entrou muito bem e deitou. Grande atuação do Vinícius Júnior. Grupo D, o Sheriff ainda com 6 pontos, juntamente com o Real Madrid com 6. A Inter de Milão tem 4 e o Shakhtar Donetsk ocupa a última posição com 1 ponto. Grupo E, meus amigos, grupo do Barcelona. O Barcelona venceu a primeira na Liga dos Campeões da Europa. Vitória por 1-0 com gol de Piqué e foi só. O jogo foi bem fraco tecnicamente. O Barcelona mais uma vez não fez um jogo espetacular, foi um jogo bem arroz com feijão. Conseguiu a vitória contra um adversário fraco e fez o dever de casa, que era vencer a primeira na Liga dos Campeões. Acho que ainda pode sonhar com a classificação sim, galera. Até porque o Benfica pegou o Bayern de Munique, mais uma goleada dos alemães. 4-0 pro Bayern de Munique lá em Portugal, no Estádio da Luz. E te digo mais, cara, se você for ver o placar de 4-0, você acha que foi um chocolate e tudo mais, mas não foi bem assim não, cara. O Benfica segurou bem o Bayern de Munique, até mais ou menos uns 15 do segundo tempo, tava 0-0, mas o Benfica não conseguiu, depois que tomou o primeiro gol, cara, foi um atrás do outro. É que o Bayern teve 2 gols anulados, né? Teve um gol com uma suposta mão ali do Lewandowski e um gol impedido do Miller, mas depois o Bayern foi lá e conseguiu fazer 4 gols no Benfica. Destaque pro gol contra bizarro do Cebolinha, né? Do Everton Cebolinha, nessa goleada por 4-0 do Bayern de Munique. E o técnico Jorge Jesus ainda falou, né? Que a gente tem que ter orgulho do que a gente fez até tal momento da partida. Depois, infelizmente, desandou. Quando você toma um gol do Bayern, cara, parece que é um atrás do outro. É uma máquina. E creio eu, cara, que o Bayern vai ser o divisor de águas nesse grupo, cara. Porque o time faz tantos gols que é perigoso o saldo de gol definir quem vai se classificar. Lembrando que Barcelona e Benfica jogam no Camp Nou ainda no segundo turno. Grupo F, ele, sempre ele, meus amigos, Cristiano Ronaldo, mais uma vez garantiu a vitória do Manchester United. Ele estava meio apagado no jogo até então, né? Não estava tendo daquelas noites brilhantes dele, mas ele garantiu, o que importa é a bola na rede, ele fez o gol da vitória num outro jogaço da rodada. A Atalanta abriu 2-0, o bom time da Atalanta abriu 2-0 no primeiro tempo, o Manchester United foi com esse prejuízo para o intervalo. No segundo, a equipe voltou muito melhor, foi para cima do Atalanta, precisando da vitória, né? Porque poderia ficar ali em terceiro do grupo, com os resultados da rodada. Lembrando que o Manchester vai ter que sair 2 vezes para jogar fora de casa. E foi para cima, cara. Conseguiu diminuir, empatou com o zagueirão lá. E depois, no finalzinho, o Cristiano Ronaldo deu aquele salto mortal e mandou para a rede. Manchester United 3-2 para cima da Atalanta. E no mesmo grupo, o Villarreal ganhou a primeira na Liga dos Campeões, né? O Villarreal bateu a equipe do Young Boys por 4-1.
2 gols foram no acréscimo, viu, galera? Tava 2-1 até mais ou menos os 90 ali do segundo tempo. Depois o Villarreal foi lá e emplacou o 4-1. Rapidinho, a classificação, o Bayern de Munique tem 9 pontos, né? No grupo E, Benfica 4 e Barcelona 3. O Dinamo de Kiev tem 1. No grupo F, o Manchester United tem 6 pontos, Atalanta e Villarreal tem 4, tá bem equilibrado. E o Young Boys, que tinha vencido o próprio Manchester United, tem 3. Grupo G, grupo no qual o RB Salzburg virou para cima do Wolfsburg por 3-1 de virada. O Wolfsburg saiu na frente, mas o RB Salzburg foi lá e virou para 3-1, com grande atuação do Noan. E o jogo bostinha da rodada, sempre tem um jogo bosta da rodada, né? Foi o jogo entre Lille e Sevilha, 0-0 para Lille e Sevilha. Grupo esse que o Red Bull Salzburg disparou, tem 7 pontos. E aí depois ninguém mais ganhou nem nada, só empate. Sevilha tem 3 pontos, Lille 2, Wolfsburg 2. Aqui dá uma briga para quem não quer classificar para a segunda fase, né? Tá incrível essa briga. E fechando, no grupo H, a Juventus segue 100% no jogo de muita luta. Bateu o Zenit lá na Rússia por 1-0. Grande vitória da Juve aí pra cima do Zenit por 1-0. Fora de casa, 100% a Juventus. E o Chelsea meteu 4-0 pra cima do Malmo. Um atropelo do Chelsea. Grande atuação da equipe comandada lá pelo treinador do Chelsea. E o Jorginho fez 2 gols de pênalti. Boa atuação aí do brasileiro naturalizado italiano, o Jorginho. Grupo H, então, tem o Juventus com 9 pontos. O Chelsea com 6. Zenit 3 e Malmo 0. Galera, esse é o resumão então da terceira rodada da Liga dos Campeões. Já chegou a metade da fase de grupos. Para mais informações, fique ligado aqui no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Deixe seu comentário, aquele like maroto. Se inscreva no canal. Já chegamos a 400 inscritos. Logo, logo chegamos a 1.000. Sigam nossas páginas também no Facebook e no Instagram. Beleza? Um abraço e até a próxima. Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Liga dos Campeões. É aqui.